artistas, meus amores, como vocês já devem ter visto muito por aí, né? Você que faz crochê há mais tempo, muitos símbolos, obviamente, você já até conhece, né? Mas assim, é bom sempre dar uma detalhada, uma explicada, para você poder saber direitinho como seguir, né, um gráfico de crochê. Eu vou passar aqui as noções mais básicas de gráficos, vou explicar alguns pontos e vou deixar um gráfico no anexo também dessa aula, tá bom? Vamos começar aqui então, artistas? Bom, começar pelo básico do básico do básico, que é a correntinha, né? O símbolo da correntinha que você vê por aí é sempre uma bolinha do lado da outra, né? E a partir disso, você vai poder contar quantas correntinhas são. Então aqui, ó, eu tenho, deixa eu até fixar um pouquinho mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, né? Então, para você reproduzir isso no crochê, né, que nem eu vou fazer aqui junto com vocês. Primeiro não conta porque é o nozinho, né? Então, vou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, opa, escapou aqui, e 6, né? Então aqui, ó, seria detalhando o que tá escrito aqui, tá? O próximo ponto que nós vamos estudar aqui no caso é o ponto alto. O ponto alto, ele é um Tzinho com um risquinho no meio, né? Que você encontra normalmente na correntinha. E na maioria dos trabalhos, né? Deixa eu replicar a correntinha aqui. Você coloca aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Você, para subir o primeiro ponto, você pode ver que sempre tem lá, ó, 3 correntinhas aqui na lateral, né? Isso quer dizer que nós subimos um ponto alto aqui. Aí você vê aqui, né? Você subiu o ponto, aí você vai colocando aqui, ó, um risquinho. É sempre um Tzinho, ó, um risquinho. Os pontos altos, por exemplo, em cima das correntinhas, né? Então, vamos replicar isso daqui no crochê, ó, tá vendo? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu já tinha 6 correntinhas. Eu vou fazer aqui, ó, vou segurar aqui em cima da última, tá vendo? Meu primeiro ponto tá em cima da última. Aí, eu vou subir aqui, ó, opa, escapou aqui. 2, 3 correntinhas, ó. E vou laçar e venho com o ponto alto aqui. Tá vendo? Aí, replicando essa parte ali que eu fiz, eu tô fazendo um ponto em cima de cada correntinha, como você pode ver aqui, colocando um ponto alto em cima. Deixa eu puxar aqui meu fio. De cada correntinha, ó. Vendo? Então aqui, ó, eu ficaria com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né? Porque eu subi, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo como dá bem certinho? Outro ponto muito usado também, né, óbvio, é o ponto baixo. E o ponto baixo, ele é simbolizado, vou colocar em cima dessas 6 primeiras correntinhas que nós fizemos aqui. Ele é um xizinho, ó, ponto baixo. É um xizinho. Então, aqui seria se eu colocasse um ponto baixo em cima de cada correntinha. Provavelmente aqui do lado teria uma correntinha que ia subir um ponto, tá? Outra coisa também, o ponto alto é um risquinho, mas você pode ter aqueles pontos onde você dá 2 voltas na agulha, 3 voltas na agulha, 4 voltas na agulha. Então aqui, ó, já simboliza uma volta na agulha. Se você pegar um ponto alto que você vê, ó, que são 2 voltas na agulha, né? Que seria, vou fazer ele aqui, ó, deixa eu só subir a carreira aqui. Vou subir aqui com um ponto alto, só pra fazer um ponto daquele ali. Pronto. Aqui, ó, se eu fosse colocar um ponto com 2 voltas, então seria aqui, ó, 1, 2. Aí você vai fazer o ponto
Nossa, tem um mosquitinho aqui no meio. Ó, puxa 2 e puxa 2, ó. E foram 2 voltas do ponto. Se for um ponto triplo, 1, 2, 3, né? Ele vai ter 3. Então você faria aqui 1, 2, 3, observando aquele ponto. Puxa 2, puxa 2, puxa 2 e puxa 2, tá? Tô colocando aqui só para você poder verificar. Outro ponto muito usado, vou desmanchar aqui só para poder ilustrar aqui com vocês, né, que a gente usa muito, que você vê muito em gráfico por aí, é você colocar, por exemplo, aqui, vamos fazer uma carreira aqui de pontos altos, ó. Aí você vê aqui no meio 2 correntinhas de separação e 2 pontos altos, tá? Então, é só seguir o gráfico, né? Então, você fez lá, vou colocar aqui na carreira de cima. Deixa eu pegar aqui, peraí. Então, aqui eu já fiz, né, as 3 correntinhas, que é um ponto alto, né, que subi. Vou fazer mais um. Aí, normalmente, tem aqui também na parte de baixo, né, se eu fosse colocar aqui, ó. Então, aqui, ó, 2 pontos altos, eu faria 2 correntinhas de separação, ó, 1, 2, e pularia aqui 2 pontos altos, tá vendo? Então, para fazer esse, aqui só ilustrando com vocês, ó, são 2 pontos, ou poderia, ao invés das 2 correntinhas, ter como aqui, ó, pontos altos, né, na carreira de baixo, que é esse Tzinho, tá? E aí você vai aprendendo e colocando, né? Por exemplo, você vê muito por aí aqueles lequinhos, né? Que nós usamos muito, que então fica assim, né? 2, 3 pontos altos, por exemplo, ó, com uma volta só, né? 3 pontos altos, coloca juntinho aqui, 2 correntinhas de separação e coloca lá mais. Desculpa o meu desenho, mas é que fica mais ilustrativo mostrar aqui em cima de uma correntinha só, por exemplo, né? Ó, 2, 3. Eu vou colocar isso aqui na prática para mostrar para vocês como fazer. Então, ó, se eu fosse ler aqui, ó, eu teria, deixa eu colocar um ponto alto de cada lado aqui só para poder. Então, isso daqui seria, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Deixa eu só fazer aqui como correntinha em vez de um ponto. Aí, ó, pego aqui 1, 2, 3 correntinhas, né? Que é o ponto alto aqui da lateral, ó. Então, aqui, ó, eu venho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª, eu vou começar a colocar os pontos. Então, vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E na 7ª aqui, ó, coloco o ponto alto, né? Pode ver que tem 1, 2, 3. 1, 2, 3 pontos altos. Ó, pode ver que eu tô no mesmo buraquinho. 2 correntinhas. E no mesmo buraquinho, 3 pontos altos. 2 e 3. Tá? Então, essa lógica você vai seguir em tudo, ó. Daí eu vou pular aqui, ó, tava no buraquinho, 1, 2, e no terceira eu vou fazer um ponto alto, ó. Então, 1, 2, e na terceira, um ponto alto, tá bom? Então, isso é a lógica de todo o gráfico. Então, artistas, eu vou colocar agora para vocês alguns exemplos de gráfico, né, para você poder visualizar
essa parte. Então, como o gráfico mostrado aí, ali no caso, as correntinhas elas estão sendo mostradas por um pontinho só, né? Que fica ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai colocando dentro aqui, né? Que eles colocam só o risquinho fora, ó. Você pode ver que são os pontos altos, né? Que ali no caso tem 12. Então, só para você observar, né? Então, aqui eu vou fazer só o início desse gráfico para mostrar para você também, né? Que são ali as 6 correntinhas, que são as 6 correntinhas iniciais. Pode ver que elas fecham e faz um ponto baixíssimo, né? Sempre quando ela estiver fechadinha é com ponto baixíssimo. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6, vai unir na primeira, né? Porque tenho que fazer o círculo num ponto baixíssimo. E pode ver que ali no gráfico já tem as 3 correntinhas que sobe o primeiro ponto alto. E tem uma bolinha, deixa eu colocar aqui só para que eu tava mostrando aqui, não esqueci de colocar. Uma bolinha entre os pontos altos. O que é essa bolinha? É uma correntinha, né, de separação. Então, ali no gráfico, como você pode ver aqui do ladinho, você vai fazer... Aqui eu fiz as 3 correntinhas, faço mais uma que é a da bolinha. E vou colocar, então, dentro do círculo, ó, uma correntinha de separação e um ponto alto. Então, você tá vendo ali, ó, que sempre tem o ponto, né, que é aquele Tzinho, né, um risquinho e um xizinho. E uma bolinha que separa cada ponto. Então, como o gráfico mostrado aí, ali no caso, as correntinhas elas estão sendo mostradas por um pontinho só, né? Que fica ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai colocando dentro aqui, né? Que eles colocam só o risquinho fora, ó. Você pode ver que são os pontos altos, né? Que ali no caso tem 12. Então, só para você observar, né? Então, aqui eu vou fazer só o início desse gráfico para mostrar para você também, né? Que são ali as 6 correntinhas, que são as 6 correntinhas iniciais. Pode ver que elas fecham e faz um ponto baixíssimo, né? Sempre quando ela estiver fechadinha é com ponto baixíssimo. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6, vai unir na primeira, né? Porque tenho que fazer o círculo num ponto baixíssimo. E pode ver que ali no gráfico já tem as 3 correntinhas que sobe o primeiro ponto alto. E tem uma bolinha, deixa eu colocar aqui só para que eu tava mostrando aqui, não esqueci de colocar. Uma bolinha entre os pontos altos. O que é essa bolinha? É uma correntinha, né, de separação. Então, ali no gráfico, como você pode ver aqui do ladinho, você vai fazer... Aqui eu fiz as 3 correntinhas, faço mais uma que é a da bolinha. E vou colocar, então, dentro do círculo, ó, uma correntinha de separação e um ponto alto. Então, você tá vendo ali, ó, que sempre tem o ponto, né, que é aquele Tzinho, né, um risquinho e um xizinho. E uma bolinha que separa cada ponto. Então, artista, como você pode ver, tem vários exemplos para você poder seguir, né? Se você vai fazer a correntinha, o ponto alto, o ponto baixo, esses são os pontos mais básicos que nós encontramos em gráficos. E outro gráfico também muito comum que você encontra por aí são os gráficos, né, em filé, o crochê em filé, como nós falamos, tá? Então, aqui vou mostrar de novo no papel para vocês. Aqui, o gráfico em filé, normalmente ele é feito, né? Deixa eu fazer o risquinho aqui. Eu tô desenhando também e mostrando com imagens, porque fica fácil de você visualizar como é feito também, né? Eu vou colocar aqui, claro que o meu desenho não tá tão bom
quanto gráfico, mas eu quero que você entenda como você visualiza tudo isso, tá? Então, o gráfico em filé, normalmente ele vem lá, um xizinho ou um X aberto, né? Por exemplo. E ele normalmente também tem na parte de baixo aqui e na parte da frente. Deixa eu só colocar esses aqui. Você vai observar que na parte, tanto aqui quanto aqui, normalmente, não é sempre, mas normalmente ele vem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou fazer um 10 aqui. Pronto, para fechar. E aqui na parte de baixo também, ele tem lá, né? 1, 2, 3, que é para você saber quantas carreiras você tem de cada lado. Para você contar um trabalho inicial, para você saber como que você faz esse gráfico filé, você vai contar aqui, por exemplo, aqui ó, eu tenho 10 quadradinhos, né? Tenho 10 quadradinhos. Vamos supor que eu queira fazer esses 10 quadradinhos aqui. Aqui eu teria que fazer, contando aqui do primeiro ao 10º quadradinho, eu tenho que contar 3 pontos para cada quadradinho desse, e no último eu coloco 4 como o ponto de subir, no caso aqui, tá? Então aqui, ó, por exemplo, 10 fica fácil, 30 mais 1. Então, quantas correntinhas eu teria que fazer? Eu teria que fazer 31 correntinhas, tá? E aqui, ó, para você visualizar, eu vou colocar aqui em cima. Para você visualizar, por exemplo, cada quadrado aberto, e vou colocar aqui um quadrado fechado com o X, né? Então, aqui, ó, para a leitura que eu tô mostrando para vocês, tá? Para cada quadrado aberto, aqui seria um ponto alto. Aqui eu tô mostrando esse quadrado de baixo, tá? 2 correntinhas e um ponto alto. Isso para o quadrado aberto é assim que você faz. O quadrado fechado é um ponto alto, que já tá aqui. No meio dele, 2 pontos altos. E no final dele, um ponto alto. Então, no quadrado fechado, você tem 4 pontos altos, contando com os pontos da lateral. Então, isso na prática, eu vou mostrar na prática que fica mais fácil de visualizar. Então, aqui, deixa eu só começar aqui na prática com vocês. Isso daí você nunca mais vai esquecer em como fazer um quadrado filé, tá? Então, aqui, ó, na prática, vamos colocar aqui o quadrado, né? Um fechado e um aberto. Que é o que você vê naqueles gráficos, né? Que nem eu mostrei ali do filé. Então, aqui, ó, se eu fosse contar quantas correntinhas eu tenho que fazer, lembra que eu falei? São 3 mais uma. Então, aqui, ó, 3, 6 mais 1, 7, né? Então, eu tenho que ter 7 pontos aqui. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas, e aqui eu vou subir um ponto. Então, 1, 2, eu prefiro 2 correntinhas, mas se você faz 3, tudo bem. Eu vou fazer com 2, que eu acho que fica mais certinho, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, 6 correntinhas para iniciar, né? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, que é aqui de baixo. Eu vou subir 2 pontos. Se você gosta do teu ponto alto com 3, você sobe 3. Se você gosta com 2, você sobe 2, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3 vou colocar, então. Porque normalmente você vê por aí 3, né? Eu vou colocar 3 aqui, então. 3 correntinhas. Então, aqui, ó, vem 1, 2, 3, que foram essas que eu subi. Venho aqui no primeiro ponto, na primeira correntinha, né? Faço um ponto alto. Então, como que é o meu quadrado fechado mesmo, como eu mostrei aqui, ó, são 4 pontos altos, né? Então, aqui eu já tenho 2, né? Que o primeiro eu fiz da correntinha. Acabei de fazer o segundo. 3 e 4.
Aí o que eu tenho que fazer para ter um quadradinho aberto? 1, 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, né? Que no caso aqui são 2 correntinhas. Então, ó, 1, 2, vou pular aqui, ó, 1, 2 e vou finalizar, ó, na última correntinha com o ponto alto daqui. Tá vendo como é fácil você entender como fazer um filé? Aí você pega um gráfico de filé bem bonito, você consegue fazer. Eu até, aqui é uma dica, tá? Não é uma regra de leitura de ponto. Eu normalmente gosto de pegar, às vezes eu quero um desenho específico e eu vou fazer com, não ele aberto, no quadradinho aberto, mas com fio conduzido. Aí eu pego aqueles gráficos de ponto cruz. Isso aqui é só uma dica, tá? Aí lembra que nos gráficos de ponto cruz você tem lá os xizinhos fechados, daí tipo pula um quadradinho, o xizinho fechado e tal, para fazer um desenho. Quando eu faço com fio conduzido, indo pelo gráfico do ponto cruz, daí eu procuro em ponto cruz porque ele é menorzinho, né? Eu pego e... Isso aqui é uma dica, tá, gente? Não faz parte da aula. Eu pego e conto 2 para cada xizinho e 2 para cada aberto. Porque daí eu vou colocar 2 pontos altos. Por exemplo, 2 pontos... Normalmente quando eu faço com fio conduzido, faço ponto baixo. 2 pontos baixos aonde tem cada X. E daí, por exemplo, aqui eu mudaria a cor, tá? É só uma dica, só uma ideia para você continuar vendo aí, e vamos continuar com a nossa aula dos pontos, no caso os pontos do crochê. Um ponto que eu uso muito nos meus trabalhos, que vocês já devem ter visto, é esse Tzinho, né, que é o ponto, que é do ponto alto, só que tem o T e daí ele tem uma voltinha embaixo, ó, uma voltinha para cá, e tem o T que tem a voltinha para lá. O que é esse ponto? Esse ponto é aquele ponto que eu uso bastante mesmo, uso muito mesmo, que é para fazer aquele para frente e para trás, né? Que a gente sempre usa aqui nos trabalhos. Eu vou fazer aqui todo em ponto alto essa carreira, só para ilustrar para vocês como fazer. Deixa eu terminar aqui a carreira em pontos altos. E aqui nós vamos fazer o que é aquele símbolo que eu acabei de mostrar para vocês aqui, tá bom, artistas? Então aqui, ó, deixa eu subir. Aquele símbolo é o seguinte, deixa eu pegar ele aqui de volta. Quando eu tenho aqui, ó, eu vou pegar o ponto pela frente. Quando eu tenho ele virado para cá, eu vou pegar o ponto por trás, ó, que é aquele, para ficar aquele sanfonadinho, aquele zigue-zague que a gente usa bastante para fazer roupa de crochê. Tem bastante vídeo no meu canal eu ensinando isso, dá uma olhada também no meu canal, Crochê Arte da Simone, vê lá no YouTube, que tem bastante aula que eu ensino muito esse ponto, eu uso muito ele. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho a voltinha para cá, né? Eu vou fazer isso com esse primeiro. A voltinha para cá é eu pegar por trás do meu ponto e fazer um ponto alto, ó, que daí eu fiquei com um ponto em relevo aqui. E o relevo dele tá para frente. Aí, ó, essa argolinha para trás, eu vou pegar, ó, o ponto lá por trás dele e jogar ele para trás, ó. E vou deixar ele em relevo na parte de trás. Então, a argolinha virada para cá, ó, eu vou pegar ele pela frente. E a argolinha virada para trás, eu vou pegar ele para trás, tá? Então, você seguindo essas visualizações e regras, né? Outro ponto que aparece bastante, principalmente nesses que tem assim, às vezes você tem lá só isso daqui, aí o próximo ponto aqui é com um risquinho e o próximo com 2 risquinhos, vamos supor. Aí eu tenho aqui 2 correntinhas de separação, aí eu venho aqui, ó, 2 risquinhos, um risquinho e nenhum risquinho. O que é isso? No caso aqui, ó, é o meio ponto alto, um ponto alto e um ponto alto com volta dupla. Então, se eu fosse pegar aqui, deixa eu fazer aqui no meu negocinho aqui, na minha amostra, para mostrar para vocês. É bem fácil, eu quero que vocês entendam bem como fazer
né, os pontos. Eu vou começar por essa bolinha aqui, ó. Então, o primeiro ponto, que ele não tem volta, ó. Ele não tem voltinha, então eu vou fazer a voltinha porque ele é um meio ponto. Ele não é um ponto baixo. Se fosse um ponto baixo, ele seria aquele xizinho. Mas ele é, como ele tem o Tzinho, mas ele não é o X, ele é um ponto que eu dou a laçada, mas eu não faço ela. Então eu vou puxar aqui, ó, por dentro de todo mundo junto, que ele é um meio ponto. Aí aqui é um ponto alto, então vamos colocar no mesmo buraquinho um ponto alto. Aqui um ponto alto com volta dupla e um ponto alto. Duas correntinhas de separação, continuando aqui no mesmo ponto, fazer uma correntinha grande aqui. Vou colocar, ó, duas voltas que pede o meu ponto. No mesmo buraquinho, vou fazer um ponto alto duplo, um ponto alto estendido, tem várias nomenclaturas por aí. Aí aqui, ó, o próximo é um ponto com uma volta. Aí o meio ponto alto aqui, ó, ele é um meio ponto alto e não um ponto baixo, porque o ponto baixo seria só o xizinho, que daí eu faria sem volta nenhuma. Mas como é um meio ponto alto, eu tenho a volta, eu entro lá, fico com 3 na agulha, só que eu puxo por dentro de todos, tá? Então, ó, tá vendo? Fiquei com um bicão, ó. Esse é o meio ponto, quando você tem ele, mas você não tem o risquinho. Tá? Então isso daí você já vai entendendo. Eu tô passando aqui os pontos mais conhecidos, né? Que daí o resto é tudo combinação de pontos, né? Por exemplo, que nem aqui a gente estava fazendo. Eu posso colocar aqui dentro, ó. Por exemplo, 2 pontos altos, 2 correntinhas de separação, por exemplo, né? Daí aqui eu vou fazer um ponto alto aqui. Pulei um e vim aqui, ó, tá? Então, assim, tudo é um desenho, é uma formação. Eu vou deixar como material alguns gráficos para vocês, né? Se eu encontrar, eu coloco também o ponto do ladinho do gráfico para ilustrar. Se eu não encontrar, eu faço e deixo o crochê pronto do lado do gráfico. Eu vou deixar como material aqui para vocês, porque daí você estuda bem, veja bem, aplica e as amostras que eu vou deixar aqui, né, como material que você vai encontrar aqui embaixo, um PDF, tá? Aí você vai visualizar e vai poder visualizar o crochê pronto e o gráfico para você poder fazer aí como treinamento. Então você treina isso para você tirar suas dúvidas, para você ver direitinho, e aguardo vocês na nossa próxima aula. Eu quero vocês assim umas crocheteiras de primeira, sem fazer de qualquer jeito. Agora nós estamos aprendendo ponto a ponto nesse curso que você vai amar, tá bom, meus amores, minhas artistas e meus artistas? Até a nossa próxima aula, eu aguardo vocês.